Existe algo travado na sua vida, e você sente isso. Existe algo que não anda, que não flui, que não se move. E por mais que você tente, parece que tudo volta para o mesmo lugar. Você ora, mas parece que o céu está em silêncio. Você luta, mas parece que as portas continuam fechadas. Você tenta, mas algo invisível impede o avanço. E no fundo do seu coração, você sabe. Não é normal tanta resistência. Não é normal tanto atraso. Não é normal tanto peso. Mas escute isso com toda a sua alma agora. Nós temos um Deus que abre caminhos onde não existe caminho. Nós temos um Deus que quebra cadeias invisíveis. Nós temos um Deus que entra onde ninguém pode entrar. E mesmo agora, enquanto você está aqui, algo está começando a se mover. A palavra de Deus diz em Isaías 45:2: Eu irei adiante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei portas de bronze e despedaçarei trancas de ferro. Você consegue entender isso? Deus não apenas abre portas. Ele quebra aquilo que ninguém consegue quebrar. Ele não pede permissão para o impossível. Ele simplesmente age. E hoje, algo espiritual está acontecendo enquanto você ouve essa mensagem. Porque quando Deus decide agir, não existe força contrária que resista. Lembre-se da história de Êxodo 14. O povo de Israel estava encurralado. De um lado, o mar, do outro, o exército de Faraó. Atrás deles, o passado tentando puxá-los de volta. E na frente, um bloqueio impossível, sem saída, sem solução, sem esperança e talvez. É exatamente assim que você se sente hoje, encurralado, sem direção, sem saber para onde ir. Talvez você esteja olhando para sua vida financeira e tudo parece travado. Talvez você esteja olhando para sua família e só vê conflitos, desgaste, silêncio. Talvez você esteja olhando para si mesmo e sente um peso que não sabe explicar. E quanto mais você tenta sair, mais parece que algo te segura. Mas naquele momento, quando tudo parecia perdido, Deus não abriu um caminho comum. Ele fez algo sobrenatural. Ele abriu o março. O que era impossível se tornou passagem. O que era bloqueio se tornou caminho. O que era fim se tornou começo. E escute isso com atenção. O mesmo Deus que abriu o mar ainda abre caminhos hoje. O mesmo Deus que fez o impossível ainda age no invisível. E mesmo agora, enquanto você está aqui, Deus está trabalhando. Mesmo agora, aquilo que está travado pode começar a destravar. Mesmo agora, aquilo que está fechado pode começar a se abrir. Mesmo agora, aquilo que parecia impossível pode começar a se mover. Talvez você não esteja vendo, mas Deus está agindo. Talvez você não esteja sentindo, mas Deus está tocando áreas que ninguém consegue alcançar. Talvez você já tenha perdido a esperança, mas Deus não perdeu o controle. Você pode estar cansado. Você pode estar sobrecarregado. Você pode estar pensando em desistir. Mas existe algo que você precisa entender hoje? Nem todo bloqueio é físico. Nem todo atraso é natural. Nem toda porta fechada é coincidência. Existe uma guerra invisível acontecendo e muitas vezes, aquilo que trava sua vida não é falta de capacidade. É resistência espiritual. É algo tentando te impedir de avançar. É algo tentando atrasar o que Deus já liberou. É algo tentando fazer você desistir antes da sua vitória. Mas hoje, essa oração não é comum hoje. Não é só mais um momento. Hoje é um ponto de virada. Porque quando você ora com fé, quando você se posiciona espiritualmente, quando você declara com autoridade, algo começa a quebrar. Correntes começam a cair. Cadeias começam a se romper, portas começam a ceder, e mesmo agora, enquanto você continua ouvindo, Deus está indo à sua frente. Ele está entrando em lugares que você não pode entrar. Ele está tocando situações que você não consegue resolver. Ele está abrindo caminhos que você não consegue enxergar. Talvez você já tentou de tudo. Talvez você já chorou em silêncio. Talvez você já pediu ajuda e não veio resposta. Mas hoje, Deus está dizendo, eu estou assumindo o controle. E quando Deus assume, tudo muda. Não importa o tamanho do bloqueio. Não importa o tempo de atraso. Não importa quantas portas se fecharam. Uma única intervenção de Deus muda tudo. E eu sinto que essa intervenção está começando agora. Mas antes de entrarmos na oração, existe algo que você precisa fazer. Você precisa alinhar o seu coração.
Você precisa abrir a sua mente. Você precisa se posicionar espiritualmente, porque essa oração não é apenas palavras. Essa oração é um ato de guerra espiritual. E no momento em que você concorda com essa palavra, você ativa algo no mundo espiritual. E aquilo que estava travado começa a perder força. Aquilo que estava impedindo começa a ceder. Aquilo que estava bloqueando começa a cair. Mas o que vai acontecer a partir de agora vai além do que você imagina. Porque quando essa oração começar, coisas profundas vão ser tocadas. E aquilo que está escondido vai ser exposto. Aquilo que está preso vai ser liberado. Aquilo que está travado vai ser destravado. Prepare-se. Porque o que vem agora é forte. Agora, não distraia. Agora, não saia. Agora, não ignore esse momento. Porque algo espiritual está começando a se intensificar. Respire fundo. Se possível, feche os seus olhos e concentre-se. Porque nós vamos entrar em um nível mais profundo agora. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entro agora em Tua presença com autoridade, não pela minha força, mas pelo poder do Teu Espírito. E eu te apresento essa vida, essa pessoa que chegou até aqui carregando pesos invisíveis. O Senhor conhece tudo. O Senhor conhece o cansaço que ninguém vê. O Senhor conhece as lágrimas que foram escondidas. O Senhor conhece as noites em claro, a ansiedade, o aperto no peito. O Senhor sabe onde está travado. E agora, em nome de Jesus, eu te peço, entra nessas áreas. Entra onde ninguém consegue entrar. Toca onde ninguém consegue tocar. Move o que ninguém consegue mover, porque mesmo agora o Senhor está agindo. Repita dentro de você, mesmo agora. Deus está agindo. Pai, tudo aquilo que está travado na vida dessa pessoa, seja financeiro, seja emocional, seja espiritual, seja familiar, eu declaro agora, começa a destravar, em nome de Jesus. Tudo aquilo que foi bloqueado por forças contrárias, tudo aquilo que foi amarrado espiritualmente, tudo aquilo que foi retardado, seja quebrado agora. Porque está escrito em Isaías 10:27, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Então eu declaro, todo jugo está sendo quebrado, toda carga está sendo removida, toda opressão está sendo anulada, agora, mesmo agora. Deus está agindo. Pai, visita a mente dessa pessoa, onde existe confusão. Traz clareza, onde existe medo, libera paz. Onde existe desespero, libera descanso. Porque muitas vezes o bloqueio começa na mente. Pensamentos que aprisionam, sentimentos que paralisam, vozes internas que dizem, não vai dar certo. Mas agora, em nome de Jesus, toda palavra negativa, perde força toda mentira. Cai por terra toda voz contrária. Se cala. E a tua verdade começa a prevalecer mesmo agora. Deus está agindo. Pai, entra na vida financeira dessa pessoa. Onde portas foram fechadas, abre agora. Onde oportunidades foram bloqueadas, libera agora. Onde existe escassez, estabelece provisão. Porque o Senhor é Deus de caminhos abertos. E assim como o Senhor abriu o mar, o Senhor pode abrir portas que ninguém consegue abrir. Então eu declaro portas se abrindo, caminhos sendo liberados, oportunidades surgindo, mesmo agora. Deus está agindo. Pai, entra na família dessa pessoa, onde existe divisão. Traz reconciliação, onde existe frieza. Traz amor. Onde existe distância, traz aproximação. Visita cada relacionamento. Visita cada ligação quebrada. Visita cada dor escondida. E começa a restaurar mesmo agora. Deus está agindo. Pai, se existe alguma amarra espiritual, se existe algo invisível tentando impedir essa vida de avançar, agora, em nome de Jesus, seja quebrado toda corrente. Cai toda prisão. Se desfaz. Toda barreira espiritual é removida. Porque maior é aquele que está conosco. E nenhuma força contrária pode resistir ao teu poder, mesmo agora. Deus está agindo e eu sinto que algo já começou a mudar. Talvez você não consiga explicar, mas algo dentro de você já não é o mesmo. Um peso começando a sair. Uma paz começando a entrar. Uma esperança começando a nascer. Isso é Deus. Isso é o agir de Deus. Mas ainda não terminou. Porque o que Deus vai fazer vai mais fundo.
E na próxima parte, essa oração vai se intensificar ainda mais. E aquilo que está na raiz será arrancado. Prepare-se, porque o nível de libertação que está vindo é ainda maior agora. Permaneça agora. Continue conectado agora. Não quebre esse momento, porque o que Deus começou, Ele vai completar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós continuamos diante da Tua presença. Mas agora em um nível mais profundo, mais intenso, mais espiritual. Porque não estamos lidando apenas com sintomas. Estamos indo à raiz, e toda raiz que não foi plantada por Ti seja arrancada agora. Em nome de Jesus, tudo aquilo que entrou na vida dessa pessoa para travar, para atrasar, para impedir, agora perde o direito de permanecer. Toda a legalidade espiritual contrária seja anulada, toda influência maligna seja quebrada, toda opressão invisível seja expulsa agora. Porque está escrito em Lucas 10:19, eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então nós nos posicionamos nessa autoridade e declaramos: chega de atraso, chega de bloqueio, chega de portas fechadas, porque mesmo agora, Deus está agindo. Pai, toca profundamente, vai onde ninguém nunca foi, vai onde a dor começou, vai onde essa vida foi ferida, e cura. Cura traumas, cura feridas emocionais, cura palavras que marcaram, e substitui tudo isso por paz. Porque onde o Teu Espírito entra, não há espaço para opressão. Agora, em nome de Jesus, eu declaro libertação completa. Tudo aquilo que prendia essa vida não prende mais. Tudo aquilo que segurava essa vida não segura mais. Tudo aquilo que bloqueava essa vida não bloqueia mais. Cai por terra. Agora, mesmo agora, Deus está agindo. E eu declaro sobre você caminhos sendo abertos onde não havia caminho, respostas chegando onde havia silêncio, movimento acontecendo onde havia estagnação, porque Deus está indo à sua frente. Assim como está escrito em Apocalipse 3:8, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechá-la. Receba isso. Portas que ninguém pode fechar. O que Deus está abrindo, ninguém fecha. O que Deus está liberando, ninguém impede. O que Deus está fazendo, ninguém desfaz. Mesmo agora, Deus está agindo, e eu declaro mais. Segundo Jeremias 2:9-11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então receba um novo começo. Um novo tempo, uma nova história. O que estava travado ficou para trás, o que estava bloqueado foi quebrado, o que estava impedido foi liberado, e a partir de hoje, você vai ver sinais, pequenos sinais. Depois grandes sinais. Mudanças sutis, depois mudanças visíveis, portas discretas. Depois portas escancaradas. Porque quando Deus começa, Ele não para no meio do caminho, e essa obra não será interrompida. Agora declare: mesmo que em silêncio, minha vida está sendo destravada, meus caminhos estão sendo abertos. Deus está agindo por mim, e creia, porque já começou, já começou, já começou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.